Vamos lá, o que é que tem aqui? O que é que a gente tem nesse exercício para resolver? Olha, eu trouxe isso aqui, né? Um desenho do contexto. Essa tabela a gente já viu, né? Em vários momentos. A tabelinha notável, você já sabe como trabalhar isso, né? Várias vezes. E vamos lá, para ver o que temos aqui. Né? Em parques infantis, é um texto longo, mas as operações não são difíceis, tipo o Enem, né? Bastante aqui com o contexto do Enem, apesar de ter caído nessa Universidade Federal lá da Paraíba. Tá? É comum encontrar um brinquedo chamado escorregador. Perfeito? Escorregador. Constituído de uma superfície plana, inclinada, né? Inclinada, Elisa, uma rampa, por onde as crianças deslizam. Ok. E de uma escada que dá acesso à rampa. Sim, tem uma escada que dá acesso à rampa. Ok. No parque de certa praça, há um escorregador apoiado em um piso, né? Apoiado em um piso, ok? Plano e horizontal, tá? Plano e horizontal, que é o chão. Cuja escada tem 2 metros de comprimento. A escada, essa escada, né? A escada tem 2 metros de comprimento. Ok. E forma um ângulo de 45 graus com o piso. Opa, a escada forma aqui um ângulo de 45 graus com o piso. Está aqui o ângulo. E a rampa forma um ângulo de 30 graus. Opa, a rampa forma um ângulo de 30 graus com esse mesmo piso, com esse mesmo consolo, conforme ilustrado na figura a seguir. De acordo com essas informações, é correto afirmar que o comprimento da rampa é D. E aí, aqui é um teste com as alternativas. Vamos lá, Era, o que, que a gente tem aqui e o que, que a gente vai aproveitar neste processo? Olha só, o que a gente tem aqui é o seguinte, aqui foi desenhado, foi, né, contextualizado um triângulo retângulo, na verdade, dois. Um formado pelo todo, né, pelo todo, ou seja, aqui tem uma altura nessa rampa, que serve também para a escada, e forma aqui um triângulo retângulo. A rampa com solo e altura tanto da escada quanto da rampa. Forma aqui com a base um ângulo de 90 graus. Temos o comprimento desta escada, que forma com a base o ângulo de 45 graus, mas também a altura, que é a altura da rampa e a altura da escada. Então, aqui nós temos dois triângulos. Um triângulo retângulo nesta situação e aqui um pequeno triângulo retângulo também. Lembrar que um triângulo retângulo tem o quê? Cateto, cateto. Neste caso aqui do pequeno, ó, cateto e cateto. Certo? Nós temos isso aí para trabalhar, para desenvolver. E o que a gente quer é o L, perfeito? O L ali, que é o comprimento da rampa. Para eu trabalhar aqui com as relações trigonométricas, se eu pensar em calcular direto o L, eu não vou conseguir. Por que era? Porque se eu pensar em L, até que eu tenha um ângulo de 30 graus, eu poderia pensar, então vamos pensar em seno. Porque seno de um ângulo é o cateto oposto, que seria a altura, mas a gente também não conhece esta medida. A gente não tem, como nós não temos o L, portanto, eu não posso chegar agora aqui, aplicar seno de 30, porque eu não conheço a altura. Aí vem o mas, né? Se eu pegar este triângulo aqui, ó, o pequeno, o menor, que é retângulo também, eu conheço o comprimento da escada, que no caso aqui, nesse triângulo, ele é a hipotenusa. E aí eu consigo determinar a altura da escada,
certo? Eu consigo determinar a altura da escada. Vamos chamar a altura da escada e eu vou até colocar uma outra cor aqui, porque essa corzinha ali não ficou legal. Vamos colocar um pretinho aqui, ó. Vamos chamar de x a altura da escada. Porque, ó, aqui a altura da escada com a base e a escada formam aqui um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo tem as relações trigonométricas que a gente pode usar e deve. No caso aqui, eu quero determinar o x, que é o lado oposto ao ângulo reto. Melhor, ao ângulo de 45 graus. E aqui a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Isso aqui é cateto. Então, cateto, cateto, hipotenusa. Então, se eu pegar aqui o seno de 45 graus, por que 45 graus era? Porque eu quero o lado oposto, que é o cateto oposto, que é x, e eu conheço a hipotenusa, que é 2. Certo? Eu conheço a hipotenusa, que é 2. Ó. Isso aqui é um triângulo retângulo aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, tem que ser o seno. E aí a gente pega 45 graus, o seno de 45 graus, que é o mesmo do cosseno, é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a x sobre 2. Perfeito? Aí eu simplifico, né? Ó, simplifico, porque eu posso fazer isso. Deve ser feito isso, ficar multiplicando, né? Na horizontal eu posso, uma igualdade de fração. Então, eu determinei o x. Quem é o x? Ou nós determinamos o x. O x é raiz de 2. Por enquanto, fica somente raiz de 2. Porque o x vai ser mais um elemento, uma ferramenta, um dado, para eu achar o L. Mas eu não quero o x. Então, nós já sabemos que agora temos o x, e esse x vale quanto? Vale raiz de 2. Portanto, nós temos agora, em relação ao triângulo envolvendo a rampa, que é o L que nós queremos, nós conhecemos nesse triângulo o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Aí, de novo, ou novamente, a gente vai usar quem? O seno, para determinar o L. Seno de quem? Seno de 30 graus. Era, porque seno de 30 graus era. Por que não cosseno, nada disso? Pelo seguinte, ó, eu tenho este cateto, que é oposto ao ângulo, então é seno, porque eu quero a hipotenusa. É a mesma relação que a gente usou aqui. E neste caso vai ser raiz de 2 sobre L, que a gente quer determinar. Seno de 30, olha lá, seno de 30 está aqui. Eu vou substituir meio, que vai ser igual a raiz de 2 sobre L. Então, vou fazer até na frente. Quem é o L? Ó, se eu multiplicar em cruz, L vezes 1 é L, 2 vezes raiz de 2, que é em metros. Então, aqui está o nosso comprimento da rampa, feito desta maneira por dois momentos. Um momento para determinar o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e outro momento para determinar o L, trabalhar com esses dois triângulos. Perfeito? Quem é a resposta, então? É a letra B, certo? Um bom exercício, ok? Então, abraço.